Bom dia, meus amados irmãos e amigos que estão conosco nessa manhã. Para a gente é sempre uma alegria podermos parar, refletir, pensar sobre algum tema que o Senhor coloca em nossos corações durante essas manhãs, durante o nosso culto. Os irmãos lembram que há 15 dias atrás nós começamos uma reflexão chamada Na Contramão do Mundo, né? Na Contramão do Mundo. Eu acho que a maioria de vocês estavam aqui quando a gente começou a falar sobre isso. E nós falamos que andar na contramão é muito complicado, né? Primeiro causa uma sensação de perigo tremenda, né? Quando eu falo aqui de contramão, é contramão mesmo de você entrar numa contramão, numa dessas estradas da vida aí, né? Então é complicado, é difícil, a sensação de perigo é grande. A gente também tem uma sensação de que não há saída, né? Quando a gente entra na contramão, parece que a gente não consegue encontrar uma saída o mais rápido possível para se livrar daquela situação. A gente viu também que a sensação de ser xingado por todo mundo é complicada, é difícil, né? Porque o pessoal não poupa os xingamentos nessa hora, principalmente se tiver Tereza na mão dela e a gente entrar na contramão, né? Aí vai ficar mais complicado e mais difícil a vida da gente ainda, se for esse o caso, né? Existe também a sensação de que nós estamos sozinhos contra o mundo. Enfim, é um desconforto, é um desespero tremendo quando você entra numa contramão. Mas isso eu estou falando de uma contramão de uma autoestrada. Mas também a gente muitas vezes entra na contramão do mundo, né? Na contramão das ideias, na contramão da direção que o mundo oferece. A gente começa a nadar contra a maré, isso aí é difícil. E nós falamos naquele instante sobre um homem chamado João o Batista, que era um sujeito que, na verdade, não tinha dificuldade de andar na contramão. Ele é um homem que andava na contramão da geografia do sucesso, né? Ele começa pregando no deserto, e deserto não era um lugar conveniente para você começar a pregar de jeito nenhum. Mas, mesmo assim, as multidões afluíam até ele. Mesmo assim, as multidões buscavam ouvi-lo, buscavam a palavra que ele tinha. Ou seja, se ele quisesse ser um palestrante de sucesso, ele não começaria por ali de jeito nenhum. Nós verificamos também que ele era um homem que andava na contramão da cultura da aceitação daquela época, né? Os irmãos lembram que ele se vestia como mesmo? Se vestia com uma roupa de pelo de camelos, né? De animais, e ele comia gafanhoto e mel silvestre, ou seja, ele é totalmente na contramão da cultura da época, que nem Jesus se vestia desse jeito e nem comia desse jeito. Também nós verificamos que ele era um homem que andava na contramão do discurso politicamente correto. Enquanto as pessoas vinham até ele, os mais famosos principalmente, né, os fariseus e os saduceus, buscavam ele, e ele chamava esse pessoal de quê mesmo? De raça de víboras, né? Animal peçonhento, traiçoeiro, complicado, difícil. Então ele não tinha um discurso politicamente correto, né, de vou agradar fulano ou beltrano. Enfim, ele andava mesmo na contramão. E por último, ele andava na contramão da genética da presunção. Porque ele diz assim, olha, vocês dizem e ficam orgulhosos dessa história de que vocês são filhos de Abraão. Mas eu digo para vocês que até dessas pedras aqui, Deus pode fazer filho de Abraão. Então, isso não significa nada, ver nada, ver nada. Ou seja, essa genética de você dizer, eu sou, eu nasci, eu sou da família tal, eu sou assim, eu sou assado, eu sou poderoso, isso não vale nada, absolutamente nada. Então ele vivia também nessa contramão da genética, vamos dizer assim, da presunção, não é? E nós terminamos naquele dia fazendo essa pergunta, né? Em qual mão nós estamos andando, não é? Nós estamos andando na contramão do mundo ou nós estamos andando na mão do mundo? E é justamente sobre isso que nós queremos falar hoje, não na contramão do mundo, mas falar de um homem que andava na mão do mundo. E quis o destino que, na verdade,
esses dois homens tivessem as suas histórias ligadas um com o outro. Eu estou falando aqui de Herodes, o homem que andava na mão do mundo, certo? Herodes, ele pertencia a uma das famílias mais ricas daquela região. Herodes, na verdade, era de uma família de influência na Palestina. Herodes, na verdade, era de uma família que era um clã, não era só uma família. Os Herodes que nós vamos encontrar na Bíblia, inclusive, são não apenas um só. A gente, às vezes, pode até confundir quando lê o nome Herodes, muitas vezes. Mas nós temos pelo menos 4 a 5 Herodes que são citados na Bíblia. O primeiro Herodes, chamado de Herodes o Grande, que é aquele do início da vida de Jesus, na verdade. Mas nós temos Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe e Herodes Agripa. São 4 Herodes, né? Esse Herodes Agripa é aquele rei Agripa que vai conversar com Paulo, inclusive lá no livro de Atos, etc, etc, etc. Me parece que ele que diz assim, por quase muito pouco, Paulo, você não me converte. Você não me persuade do que você está dizendo na verdade. É esse o Herodes Agripa daquela situação. Herodes, portanto, não é um nome próprio, entendam os irmãos. Herodes é um nome de família, entendeu? Era a família Herodes. Daí vem, mas a gente não tem aqui o sobrenome, né? Só que lá vinha um nome, esse sobrenome é como se ele viesse antes. Daí vem Herodes o Grande, Herodes Agripa, Herodes Felipe, Herodes Antipas, que é esse que nós estamos falando hoje aqui com vocês. Portanto, o sobrenome Herodes era poderoso. E a região estava dividida em 4 áreas, pelo menos, em que cada um desses Herodes governava, certo? Sendo que os outros Herodes aqui são todos filhos de Herodes o Grande, conforme nós estamos dizendo para vocês. Um dado interessante, preste bem atenção nisso, é que o nome Herodes significa heróico. Heróico. Aquele que é heróico. Então vejam só que, na verdade, a família se julgava bastante importante naquela época, naquele momento. Ou seja, era uma família de destaque na sociedade. Era uma família rica, política, de poder, de gente famosa e gente conhecida. Herodes, portanto, Herodes, chamado o tetrarca, parecia ser então alguém que estava governando o mundo. Mas muito pelo contrário. O que eu quero provar e dizer para os irmãos aqui hoje pela manhã é que, ao contrário dele governar o mundo é quem governava ele. Entendeu? Parece até que ele tomava todas as decisões, parece que ele tinha o controle das situações, parece que ele governava todas as coisas, parece que ele estava no ápice do seu governo, mas ao contrário do que a gente imagina, quando nós vamos ler o texto bíblico direitinho, a gente vai ver exatamente o contrário, que em vez disso Herodes não mandava em nada. O povo, o mundo é quem mandava em Herodes. Por isso que eu estou dizendo que Herodes era um homem que andava na mão do mundo, ok? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do verso 1 até o versículo de número 13. Da vez passada, quando falamos de João Batista, nós utilizamos o texto de Mateus capítulo 3, de 1 a 14. Hoje nós vamos usar o capítulo 14, versículos de 1 a 13, que diz assim. E engraçado que esses dois textos começam com a mesma palavra, né? O capítulo 3 de Mateus, ele diz, naquele tempo apareceu João Batista. E esse texto hoje diz assim, naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados, este é João o Batista, ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas são feitas, realizadas por ele.
porque Herodes tinha prendido João e o tinha amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuir esta mulher. João Batista dizia isso, certo? Não te é lícito possuir essa mulher. E querendo matá-lo, e Herodes querendo matar João Batista, temia o povo porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia do aniversário, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele. Ordenou que se lhe desse a cabeça de João Batista. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo aonde ele estava, seguiu-o a pé desde as cidades ali vizinhas, foram atrás de Jesus, que buscava sossego nesse momento, refletir sobre a morte do seu primo, aquele que ele já tinha dito que tinha sido o maior de todos nascidos de mulher. Ore comigo. Pai bendito e Deus eterno, nós estamos buscando a tua presença, queremos te agradecer muitíssimo a oportunidade de ministrar a tua palavra mais uma vez. Nós te rogamos, Pai bendito e Deus eterno, que essa palavra ela seja ministrada diretamente por ti, que esse espaço onde nós estamos, ele seja preenchido pelo teu divino Espírito Santo, e que a voz que cada pessoa aqui vai ouvir não seja a minha, mas seja a tua voz, e eu seja meramente instrumento em tuas mãos, Pai. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela honra de ministrar a tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Não sei se os irmãos perceberam e entenderam exatamente o contexto em que nós estamos trabalhando hoje aqui na nossa igreja. Mas o fato é que João Batista, ele tem uma ligação íntima com esse Herodes chamado de Herodes Antipas. Não só pelo ministério que ele exercia e que era conhecido de Herodes, mas também pelo fato de que Herodes também conhecia João e até o visitava na prisão aonde ele tinha posto João. Mas a nossa ideia hoje aqui é justamente falar quais são as características de alguém que anda na mão do mundo. De vez em quando a gente não diz aquela expressão assim, fulano come na minha mão, não é? E o que a gente está dizendo quando a gente diz isso? A gente está dizendo que esse indivíduo ele anda segundo as nossas regras, segundo o nosso ditame, segundo aquilo que a gente ordena. Andar na mão do mundo é exatamente fazer isso. É fazer aquilo que o mundo quer, aquilo que o mundo deseja, aquilo que o mundo ordena que a gente faça. É viver na conformidade nos ditames, nos estilos de vida que o mundo oferece para a gente. E se nós, igreja, não tivermos cuidado, muito cuidado, nós estaremos fazendo exatamente isso sem nem perceber que estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos andando na mão do mundo. Mas quais são as características de alguém que anda na mão do mundo, segundo essa história de Herodes que nós estamos articulando, destrinchando com os irmãos nessa manhã? Primeira característica, quem anda na mão do mundo tenta esconder alguma verdade sobre si mesmo.
Quem anda na mão do mundo tenta esconder alguma verdade sobre si mesmo. Quando você tem alguma verdade que você não quer que o mundo saiba, que o mundo comente, que o mundo critique, que o mundo, na verdade, caia em cima de você por conta dessa verdade, você termina tentando esconder essa verdade de alguma forma, de algum jeito, de alguma maneira, que passa a ser, de certa forma, até irracional esse guardar a verdade. Veja o texto de Mateus capítulo 14, versículo 13 aí, o que diz? Diz assim: porque Herodes tinha prendido João, tinha amarrado João, tinha colocado João no cárcere por causa de Herodias, mulher do seu meio-irmão Felipe. O que esse texto está dizendo para a gente é assim, olha, diante do inconveniente João Batista, que andava na contramão do mundo, que não tinha papas na língua, que dizia a verdade, de vez em quando João encontrava com Herodias ou encontrava com Herodes, e Herodes olhava para a cara dele e João chegava e dizia, olha, não é lícito ficar com a mulher do teu irmão. Aí passavam uns dias, João encontrava com Herodes, Herodes encontrava com João de novo, aí não é lícito tu ficar com a mulher do teu irmão. E Herodias foi começando a criar um ódio em seu coração a respeito de João Batista. Até que o seu marido, atual marido, né, no caso, Herodes Antipas, e meio-irmão de Herodes Filipe, que era o marido de Herodias, ele resolve dizer assim, não dá para deixar esse João falando o tempo inteiro disso, porque isso vai ser cada vez mais inconveniente. Enfim, o que é que Herodes faz? O texto diz que ele faz algumas coisas. A primeira delas, Herodes tinha prendido João. Ele prende a verdade. Ele tenta prender a verdade. Ele tenta amarrar a verdade. Ele tenta encarcerar a verdade. Mas a verdade não se calava. E de vez em quando, João Batista olhava para a cara dele e dizia, mas não te é lícito ficar com a mulher do teu irmão. A verdade era que a lei judaica não permitia isso. Herodias ainda não tinha se separado do Herodes Filipe, assim como também Herodes Antipas não tinha se separado da sua antiga mulher, porque a mulher, quando percebeu que ele estava querendo se livrar dela e se divorciar dela, fugiu para não dar o divórcio a ele, porque ela era filha de um outro rei, de uma outra terra próxima dali. Então, não existia forma desse negócio dar certo. Ou seja, assim como a gente diz aqui no Nordeste, o buruçu era grande. O buruçu era grande porque, vê bem a história, Herodias, ela era mulher de Herodes Antipas e era filha de um outro meio-irmão de Herodes também. Então, ao mesmo tempo, Herodias, ela era mulher e sobrinha de Herodes Antipas. E a lei não permitia esse tipo de casamento de jeito nenhum. E o inconveniente do João, que não tinha papas na língua, que na verdade andava na contramão do mundo, olhava para a cara dele e dizia, mas não te é lícito ficar com a mulher do teu irmão. Você entende o que eu estou dizendo? Diante dessa situação, a solução que Herodes pôde encontrar foi, vamos sufocar a verdade de 3 maneiras. Primeiro, vamos prender João, vamos prender essa verdade. Essa palavra prender significa agarrar, segurar, reter, manter, dominar, exercer poder, impor limite sobre João. Já que a gente não pode fazer nada a respeito da verdade, a gente pode também tentar imobilizar essa verdade, para que essa verdade ela fique enclausulada, de forma que ela não possa ganhar nem expandir-se
dentro da sociedade que a gente vive. A segunda expressão que nós temos aí é que o texto diz assim, que Herodes não só mandou prender João, mas mandou também amarrar João. Veja bem, João estava dentro de uma fortaleza que ficava perto do palácio de Herodes. Ele não já está preso lá? Não já está entre quatro paredes, não é isso? Ele ia sair para algum canto? Não. Mas mesmo assim, estando já preso entre quatro paredes, Herodes diz, amarra ele. Então vamos amarrar ele, fica amarrado. E esse amarrar aqui no original significa atar com cadeias, não deixar solto, acorrentar, impor obrigações legais, prender esse indivíduo, colocar tornozeleira eletrônica em João. Se fosse um juiz aqui que a gente tem na Suprema Corte, né? João estaria com certeza absoluta de tornozeleira eletrônica também dentro da prisão para, na verdade, a verdade se tornar cada vez mais presa nesse instante. Mas veja bem o que o texto diz que ele estava preso, que ele estava amarrado, mas o texto também diz assim que ele mandou colocar João no cárcere, que significa ato de vigiar, manter guarda, ter vigilância constante sobre o outro. Em outras palavras, João, além de estar preso entre quatro paredes, está amarrado entre quatro paredes, aí Herodes dizia assim, ainda é pouco, bota 2 guardas para vigiar esse cara, mesmo dentro da cadeia, irmã Céia. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Ou seja, o que Herodes está tentando fazer é anular completamente a verdade, imobilizar a verdade, enclausurar essa verdade de um jeito que ela não possa sair de onde ela está. A verdade estava presa, segura, atada, limitada, vigiada, imobilizada. Mas Herodes e Herodias sabiam que a verdade estava viva. Entendeu? Apesar de estar tudo isso, mas a verdade ainda estava viva, com os 2 olhinhos mexendo lá no escuro da cela, mas estava viva dentro da masmorra. E de vez em quando eles cruzavam com o olhar com aqueles 2 olhos de João Batista, eles viam nos olhos de João Batista o quê? Mas não ter lícito ficar com a mulher do teu irmão. Como é que nós estamos lidando com a verdade? Existe alguma verdade na sua vida que você está tentando escondê-la a 7 chaves? Existe alguma verdade na sua vida que você está tentando amarrar, prender, clausurar, vigiar, imobilizar, de tal forma que ninguém conheça, ninguém saiba, ninguém ouça essa verdade a seu respeito, a meu respeito, a nosso respeito? A Bíblia nos diz uma coisa muito interessante. A Bíblia diz assim, e conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela não pode ser usada para nos prender. Entende? E a verdade, consequentemente, também não pode ser presa. Porque ela é a verdade. Por mais que a gente tente negá-la, ela é a verdade a nosso respeito. Então, meus queridos irmãos, quem anda na mão do mundo tenta esconder verdades a respeito da sua vida. Quando você tenta esconder a verdade, você começa a andar na mão do mundo. Porque tem sempre alguém que conhece a verdade a seu respeito. Entendeu? Então não adianta tentarmos esconder a verdade. O que adianta é a gente saber trabalhar a verdade
discutir com a verdade, refletir com a verdade, para que essa verdade termine nos libertando. Não é escondendo a verdade que nós vamos resolver os problemas da nossa vida. Entendeu? Não vai ser escondendo, prendendo, encarcerando a verdade que nós iremos resolver os problemas de nossas vidas. Mas quem anda na mão do mundo sempre tenta esconder uma verdade a seu respeito. Segunda característica de quem anda na mão do mundo, nós vamos encontrar no capítulo 14 aí de Mateus, versículo 5. O texto diz que Herodes, querendo matá-lo, querendo matar João, temia o povo, porque o tinham como profeta. A vontade de Herodes, portanto, estava subjugada ao desejo alheio. Já não era ele que mandava no mundo, mas era o mundo que mandava nele. Percebeu nessa frasinha isso? Entendeu? Essa sentença tem duas frases. Uma diz assim: Herodes queria o quê? Matar João. Esse era o desejo dele. Mas ele não fazia isso por quê? Porque ele temia o povo. Temia o povo. É contraditório isso, né? Querer, eu quero matá-lo, mas não faço porque eu tenho medo do povo. Então, qual é a verdade que a gente aprende aqui? É que quem anda na mão do mundo tem medo da opinião pública. Quem anda na mão do mundo tem medo da opinião pública. Em Herodes havia uma ambivalência muito grande. Se por um lado existia nele um pensamento firmado, persistente, um pensamento determinado, predisposto, uma pretensão, uma disposição, uma vontade ativa de matar João, por um lado havia isso, por outro lado havia temor, havia medo, ele estava amedrontado, ele tinha uma fobia de pensar nessa possibilidade de matar João, porque o povo tinha João como um profeta. Aliás, o único profeta depois de 400 anos de silêncio profético em Israel. Então Herodes dizia assim: se eu mexer com esse cara, o mundo vai cair na minha cabeça, porque todo mundo adora esse sujeito, apesar dele ser esquisito, de ter uma mensagem esquisita, de ter um discurso que não é politicamente correto, mas o povo adora esse sujeito, então eu vou ficar numa fria, eu vou provocar uma revolta. Então, querer, eu quero matá-lo, mas, porém, todavia, contudo, eu tenho que me submeter ao desejo do povo. A vontade e o desejo era livrar-se de João, mas ele submetia-se aos temores do povo. Ou seja, a figura moral de João Batista, ela suplantava, representava muito mais poder perante o povo do que Herodes, na verdade. Só atualizando aqui, né? Quem anda na mão do mundo busca esconder a verdade sobre si mesmo. Quem anda na mão do mundo tem medo da opinião pública. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Olha só. A pergunta que a gente tem que se fazer aqui também nessa situação é: o que é que nós estamos... Aliás, o que é que nós não estamos fazendo porque nós temos medo da opinião do povo? Igual Herodes. E o que é que nós estamos fazendo exatamente porque nós temos medo da opinião do povo?
Entenda bem uma coisa, todas as vezes que nós tomamos uma decisão não motivada pelas nossas motivações internas, mas sim por conta dos nossos temores externos, que nos amedrontam, que nos apavoram, nós temos uma chance muito grande de estarmos errando o alvo. Quando você deixa de fazer alguma coisa por uma questão de princípio interno seu, justo, certo, honesto, correto, que você sabe que deve fazer, mas você não faz porque você, na verdade, está com medo, com temor do externo, das repercussões, das dificuldades, dos problemas que isso pode causar, você está errando o caminho de Deus. Você está mais temendo a opinião pública do que aquilo que Deus quer que você faça, que você realize na sua vida. Você sabe uma coisa muito interessante? Tem muita gente que tem medo de se converter. Você já viu isso? Eu conheço isso. Eu, de certa forma, experimentei isso no momento da minha decisão. Eu tinha medo de me decidir pensando no que é que os meus colegas da escola iam pensar de mim, a minha turminha, o meu grupinho, aquele povo com quem eu andava, farrava, tomava cachaça, bebia. Os irmãos agora se espantaram, né? O quê? Pastor não nasceu santo, senão não teria Jesus para me salvar. Não, muito pelo contrário. Mas eu lembro muito bem dessa hora, desse momento em que eu pensava assim, na verdade, assim, eu frequentei a igreja pelo menos uns 2 anos antes de me decidir. Uns 2 anos. E durante esses 2 anos isso vinha na minha cabeça. Eu pensava exatamente nisso. E quando eu me converter, o pensamento que vem é assim, eu não vou poder mais fazer isso, não vou poder mais fazer aquilo, não vou poder mais fazer aquilo outro, isso aqui também está proibido, eu não posso andar assim. E o segundo pensamento que vinha era exatamente esse, né? E o que os outros vão pensar de mim? Entende o que eu estou lhe dizendo? Eu estava andando na mão do mundo. Na mão do mundo. Conforme a cartilha do mundo. As regras que o mundo nos oferece. Isso é uma coisa institucionalizada? Isso é uma coisa que está escrita em algum lugar? Não. Mas a gente sabe que é assim. Mas a gente entende que é exatamente dessa maneira. Por isso, todas as vezes que você, em vez de tomar uma decisão com base nos seus princípios, no que você acredita, no que é certo, na vontade de Deus que está dentro de você, e você, em vez de tomar essa decisão por esses princípios internos, você, na verdade, deixa de tomar essas decisões pelo temor externo, você está errando algo, você está pecando. Mas não só é, na verdade, na hora da conversão, né? E hoje? O que é que você, mesmo já convertido, com anos de igreja, muitas vezes você está exatamente nesse mesmo dilema. Com medo de ir contra o mundo, a gente se coloca nas mãos do mundo. De tal forma que nessa hora nós perdemos a nossa autonomia, perdemos a nossa coerência, perdemos a nossa integridade, perdemos a nossa liberdade e nos tornamos escravos de um fantasma chamado maioria, que nem concretamente realmente existe de verdade. Sabe nessa hora o que passa na nossa cabeça, nessa hora, nesse instante? Aquela velha expressão que diz assim, e o que é que o povo vai dizer? E o que é que o povo vai falar? E o que é que o povo vai pensar?
E cada vez que a gente fica pensando no que o povo vai dizer, no que o povo vai pensar, a gente está deixando que o povo mande na gente. Entende, meu querido irmão? Nos tornamos reféns. Nos tornamos nessa hora prisioneiros. Nos tornamos nessa hora escravos de um mundo que não tem nada a nos oferecer, mas que nos escraviza num momento como esse. Primeira coisa que nós vimos aqui então é que quem anda na mão do mundo tem sempre uma verdade a esconder a respeito de si mesmo. Segunda lição que nós aprendemos aqui é que quem anda na mão do mundo tem medo da opinião pública. Você tem medo da opinião pública? Terceira verdade que nós vamos aprender hoje é essa aqui. Quem anda na mão do mundo não tem controle sobre si mesmo. E aqui é muito fácil da gente perceber isso nesse capítulo 14, versículos de 6 a 9. É impressionante como Herodes, o tetrarca, apesar de governar uma quarta parte de um território imenso, ele não parece governar a sua própria vida, ele não parece governar a si mesmo, ele não tem domínio próprio nenhum. E a primeira evidência disso é a bagunça que a vida dele se torna quando ele se apaixona pela sua cunhada, chamada de Herodias, que por sua vez era irmã, como eu disse, do outro meu irmão dele, e também era sobrinha dele. Então ela era sobrinha, ela era cunhada e ela era esposa ao mesmo tempo, e é muita confusão de uma vez só. A segunda evidência desse desgoverno da sua vida é esse item que nós tratamos anteriormente. Se um homem, ele, pelo medo, pelo temor que ele tem do povo, ele não faz aquilo que deveria fazer, logo ele não governa mais a si mesmo. Ele não governa mais a si mesmo. A terceira evidência desse descontrole sobre si mesmo é que, para agradar a todos, ele não percebe os desdobramentos catastróficos de suas próprias promessas. É o caso do juramento a Salomé. Existe um banquete, nesse banquete só existem homens. Herodias não está dentro desse banquete, está fora desse banquete, não tem mulher ali. E Salomé, que era uma espécie de adolescente, filha do primeiro casamento de Herodias com o Herodes Filipe, ela dança, e dança muito bem, e conquista o coração, e agrada a sua coreografia. Ela se expõe até naquele momento ali. E como era um banquete, aquelas alturas dos acontecimentos, já tinha acontecido muita bebida, então todos eles já estavam muito altos. E aí, no meio dessa história, terminada a dança, Herodes, o bestão, olha para Salomé e diz: foi fantástico. Peça o que você quiser, que eu lhe darei. Tem um outro evangelho que acrescenta dizendo assim: peça até metade do meu reino que eu lhe darei. E ali, isso só podia ser coisa de bêbado mesmo isso, né? Daqui para nós, né? Esse tipo de promessa, só acaba estando muito bêbado essa altura dos acontecimentos para fazer, né? Mas ele faz. E o que acontece nessa hora? A menina já instruída pela mãe, que é manipuladora, extremamente manipuladora, olha para a cara dele e diz: me dê a cabeça de João Batista. Me dê a cabeça de João Batista. E daí, ele agora passa a andar nas mãos de Salomé. Entendeu o que eu estou dizendo para você? O povo mandava nele. Salomé mandava nele.
A menina recebe a cabeça. E ela passa essa cabeça para quem? Para a mãe, para Herodias. O texto diz exatamente isso. Que, na verdade, a menina, quando recebe a cabeça ali naquela sala onde ela está, ela sai da sala e vai levar a cabeça para a mãe dela, que era articuladora, política, cheia de ódio, de raiva com João Batista, porque apontava o dedo na cara dela e dizia: não está certo você ficar com esse homem. Ela manipulou a situação, Herodias. Senão a menina não teria. Se a menina tivesse sido pega de surpresa, ela não saberia o que dizer. Mas a menina já estava manipulada pela mãe, que manipulava também a Herodes. Porque senão Herodes também não tinha prendido João. Então Herodes está na mão de quem? De Herodias. Manipulado também por ela. Você está percebendo como ele não tem controle sobre si mesmo? Não mata João porque tem medo do povo. Agora mata João porque prometeu que não deveria prometer. Agora mata João porque, na verdade, foi manipulado pela mulher dele. A quarta evidência de que, na verdade, Herodes não andava em si mesmo, a gente vai encontrar numa expressão que está aí no versículo 9 desse capítulo 14. No momento em que a menina diz assim: me dê a cabeça de João Batista, o texto comenta o seguinte: e o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e do que mais? E dos que estavam com ele à mesa, ordenou que lhe desse. Essa expressãozinha aí. E dos que estavam com ele à mesa. Essa história do juramento vem daí, né? Essa configuração que as pessoas dizem assim: palavra de rei não volta atrás, não é? Mas o que eu quero enfatizar é assim: não só por causa do juramento, mas também por causa de quem estava com ele à mesa, ou seja, temendo, sendo manipulado por quem estava com ele à mesa, pressionado por quem estava com ele à mesa. E quem é que estava com ele à mesa? Eram os chamados dignatários, oficiais do governo, militares, políticos, os oficiais e os principais da Galileia, ou seja, os ricaços da Galileia. Era esse povo que estava com ele, os proprietários de terra daquele distrito, os ricos da cidade. Quer que eu resuma tudo isso aqui numa palavra só? Sabe quem é que estava com ele à mesa? Os influencers. Para usar uma palavra moderna. Uma palavra atual. Os influencers. Quem tinha influência na sociedade. Militares, ricos, políticos, governadores. Eram os influencers que estavam com ele à mesa. Meus irmãos, eu fico assim estarrecido quando hoje eu ouço que tem uma profissão chamada de influencer. Aí você olha para o currículo dos influencers. Misericórdia. Vai olhar o currículo de quem faz a cabeça do povo hoje para tu ver. Vai atrás de achar um curso superior, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Sem influência, simplesmente você ter uma opinião e defender essa opinião com unhas e dentes e achar que aquilo é extraordinário. Tem influências de fazer sobrancelhas.
Já pensou que coisa extraordinária é você saber fazer sobrancelha? Para que alguém viva na internet de ensinar os outros a fazer sobrancelha. Eu penso que isso é um negócio fantástico. Isso deveria ter um curso universitário de fazer sobrancelha, com doutorado e pós-doutorado em sobrancelha, viu? É. É complicado, né? Mas o povo vai atrás da cabeça desse povo. O povo vai atrás da cabeça desse povo. Para resumir essa história aqui, o povo mandava em Herodes, Salomé mandava em Herodes, Herodias mandava em Herodes, quem estava com ele à mesa mandava nele. E ele não mandava em porcaria nenhuma. Nem nele mesmo. Porque ele não fazia o que queria. Vocês têm ideia de que esse homem, ele visitava João Batista na cadeia e ele fazia questão de ouvir as ideias de João Batista na cadeia. Ele fazia isso. E mesmo assim, manipulado e mandado por todo mundo, andando na mão do mundo, ele manda matar João Batista. Porque ele arrumou uma armadilha para si mesmo, de onde ele não pôde sair mais. Ele é vítima até da própria língua dele, que ele não aprendeu a dominar nem ter controle sobre sua própria língua. A Bíblia não diz isso? Que a língua é um órgão pequenininho, um dos menores do corpo, mas que ela governa o nosso corpo, que ela é como se fosse um leme de um navio, que é pequenininho, mas direciona para onde o navio vai. Herodes não mandava nem na língua dele. Que disse besteira que não deveria dizer. Concluindo. Podemos então dizer que, com certeza, quem anda na mão do mundo busca esconder alguma verdade sobre si mesmo. Quem anda na mão do mundo tem medo da opinião pública, daquilo que os outros vão pensar. Quem anda na mão do mundo não governa nem a si mesmo. Mas eu quero fazer uma pergunta. Como é que termina essa história toda? Aquilo que a Bíblia não diz, aquilo que a Bíblia não relata. Primeiro, eu fico imaginando, e aí merece apagar a luz aí para a imagem ficar um pouco melhor. Eu fico imaginando o momento, o instante em que naquele salão, entra alguém com um prato e em cima desse prato a cabeça de João Batista, degolado. Toda vez que eu olho essa cena, eu leio sobre essa cena, eu imagino que aquela cabeça silenciada em cima de um prato era o discurso mais alto que João Batista podia fazer. Nunca uma cabeça falou tão alto. Nunca uma pregação foi tão eloquente. E o que aquela cabeça dizia era assim: perca a sua cabeça, mas não deixe de andar na contramão do mundo. Perca a sua cabeça, mas jamais
se acomode e ande na contramão, na mão do mundo. Segundo Jerônimo, Herodias recebeu a cabeça de João Batista, levou para casa, cortou a língua da cabeça de João Batista e pendurou essa língua numa agulha. Como que dizendo assim, nunca mais você fala de mim. Como é que termina Herodes? O antigo sogro de Herodes faz uma guerra contra ele, derrota o seu exército, arrasa tudo em vingança pela filha que ele tinha deixado, que era a primeira mulher dele. Ele vai para Roma, tenta abrigar-se lá. Roma o desterra para a Gália, na Espanha, onde ele termina morrendo junto com Herodias. Como é que termina Salomé, segundo a tradição? Ela vai fazer alguma coisa num lago de gelo, levam a queda e tem a sua cabeça decepada, cortada, separada do seu corpo por lâminas de gelo, segundo a tradição. Mas não importa como terminam essas histórias, se foram assim ou não. O que vai importar de verdade, mas muito de verdade mesmo, é isso aqui. Mesmo que você seja um rei, se você andar na mão do mundo, estará completamente perdido na vida. Mesmo que você seja um rei, não interessa. Se você andar na mão do mundo, a sua vida vai estar completamente perdida. Perdida. A Bíblia nos diz uma frase muito interessante em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Ela diz assim, o apóstolo Paulo, o famoso apóstolo Paulo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Jamais se deixe manipular pelo mundo ao seu redor. Não interessa o que os influencers dizem. Interessa é a vontade de Deus para minha, para a sua e para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém.